Quando se fala em avaliação, não existe só o perito judicial. Dá status, mas é o que menos vai ganhar, certo? Se você tem credibilidade, a pessoa quer saber. É inventário, é separação, é do patrimônio, enfim, né? Então, sempre foca no perito judicial. O perito judicial, ele dá, sim, uma personalidade, porque se você é de confiança do juiz, né, e você pode ser de confiança também de um cliente privado, de uma empresa, né, porque se o perito ele tem processo, ou ele qualquer coisa, e a hora que ele cadastra, ele vai preso. E isso subentende que o perito é uma pessoa idônea e competente o que faz, né? Isso é o status. Mas você vai ganhar mais dinheiro para criticar o perito, junto com advogados experientes. Vou pagar a conta sim, mas não é do jeito que você quer. Quem tem patrimônio é assim. Tem bons advogados e tem que ter um bom perito, que é o assistente técnico, e apontar a falha. E até o que tem para receber, que seria, no caso, o banco, que não gosta de perder, vai ter que se curvar e um bom advogado ao lado, o banco vai receber. Então, na nossa palestra em si, eu vou falar sobre rural. Eu fui escolhido para falar rural, mas eu faço urbano e já fiz centenas de avaliações urbanas e também o rural, né? E no dia de hoje nós vamos ver um trabalho real que eu fiz, que eu escolhi, que foi um inventário. Um inventário onde o fazendeiro ele ficou viúvo e ele tinha 3 filhos. A mais velha era zootecnista, entende de reprodução animal. Por isso que ela ficou com todo o gado e um pouquinho de terra. O segundo, médico veterinário, ficou com a quantidade de terra, que era a plantação de banana, e ele ia tirar a banana e depois ia fazer o que ele queria. E o terceiro, mais novo, um moço bonito, alto, mas deficiente mental. Então, teve que ter o inventário, e como ele era deficiente e não sabia administrar a sua parte, é o promotor que tem que acompanhá-lo. Então, foi para o juiz determinou, no início da história, um engenheiro civil, que também pode fazer o rural, né? Tá bom. Uma avaliação rural, e cobrou R$18 mil. A família reuniu com o advogado e achou muito caro. Aí o segundo da lista veio. Eu falei que faço por 10. Porque trabalhando casos complicados é que a gente aprende também, né? Não é só o financeiro que é valioso para o profissional, porque quanto mais ele trabalha, mais ele cria a sua divulgação do seu trabalho, enfim, né? Tudo certo, combinamos. Só que o inventário foi feito há 3 anos atrás, né? E eu tive a relação do inventário, lá onde tinha bezerras de 6 meses, 8 meses, e passaram-se 3 anos. Então, eu tive que... Ela ficou novilha, mocinha, né? Cresceu, e eu fiz ela parir, dar cria no papel. Certo? Então, já é uma coisa que tem que entender. E assim foi
a propriedade que tinha laranja, tive que saber de laranja, quanto que é a caixa, como é que é a tonelada da laranja, que é a citrussuco, né? Enfim. Então, a gente vai mostrar aqui essa história verdadeira com os nomes trocados, né? Vamos lá, então. Será que é melhor ficar daí, filho? Deixa eu ver se a posição desse lado aqui fica melhor. Alô? Então, aqui está melhor. Ó. Aqui agora ficou bom, né? Minha voz ficou mais bonita. Aí, então, nós fizemos, eu fiz essa preparação. Eu vou falar meio correndo, porque já foi... Um pouquinho para cá. Porque já foi dito algumas coisas lá no geral, né? Então, o perito avaliador, ele assina como perito avaliador quando não está em litígio, quando não está na justiça. Está na justiça é perito judicial e assistente técnico. Para ser isso, precisa ter pelo menos um pouco disso aí, profissionalismo, imparcialidade, ser ético em tudo o que faz, estudioso e assíduo, obstinado a dar o melhor de si e buscar sempre a exatidão, porque não tem perito não combina com coisa errada, né? E pontualidade, se você marcar que vai entregar, pois se você não entregar e para o juiz encerra o processo quando você perde o prazo. Ele já passa o chamegão lá e já manda arquivar, porque perdeu o prazo, né? Seguindo, em quais situações devo trabalhar como avaliador? Perito judicial, nomeado pelo juiz, solicitado pelo requerente, através de um advogado. Assistente técnico, nomeado pelo requerido, que seria o réu no processo, através do advogado. Perito avaliador, extrajudicial, no seu escritório, você vai ser um mediador amigável. Isso significa o quê? Se você é perito, se você é assistente técnico, a pessoa te procura, vai separar, eles têm um apartamento e uma chácara, certo? O apartamento é perto da escola, tem 2 filhos pequenos, o marido que vai para a chácara, né? Que a mulher vai cuidar dos filhos e que ela que vai levar na escola. E se você conseguir equalizar isso, você ao mesmo tempo é o advogado, é o mediador e você ganha tudo. Porque a hora que entra advogados que vai para o juiz, a coisa fica morosa. E você passa a ficar recebendo menos no processo. Então, na situação perito avaliador, você é o juiz, mas você tem que ter competência. Porque aí você vai conversar e você consegue, às vezes precisa do advogado para separação. Mas quando vai confirmar na justiça, não tem nada, está tudo bem. Então precisa do profissional para conseguir fazer tudo isso. E ele ganha tudo sozinho. Correto? Como divulgar o seu trabalho, né? Lá já falou um pouco sobre isso, eu quero falar correndo. Você se forma, você vai nas imobiliárias da sua região, quem não faz avaliação, fala, eu faço avaliação, se você captar, a gente paga um pouquinho para vocês, mande para o meu escritório. Manda alguém levar nos escritórios de advocacia, e lá na OAB, no painel, colocar que você é avaliador, que você é assistente técnico. O assistente técnico assessora o advogado. Se ele tiver um assistente técnico bom, ele ganha causa. Porque o advogado não entende de mercado, certo? Mas você tem que falar, estou aqui.
né? Estou aqui para ajudá-los. E na outra situação, né, que é perito avaliador, então você tem que divulgar. Coloca lá no jornal, né, que eu sei que a crise não está aí para ficar gastando, né, mas coloca lá de domingo, tem lá avaliador imobiliário, né, procure, e assim por diante. Né? Não precisa pôr na televisão, não precisa gastar dinheiro com isso, não. Vamos lá, filho. Oi? Como divulgar o seu trabalho, já falei, como conquistar o seu primeiro cliente com segurança e muita personalidade, ouvir o primeiro cliente, o que ele deseja, para depois dizer o valor do seu trabalho. Porque é comum chegar, olha aqui, né? Estou separando, estou papapá, né? Mas quanto você cobra a avaliação? Falei, calma. Eu quero saber o que está acontecendo, né? Não é assim? Acho que em todo lugar é assim. Quanto você me cobra? E já fica assustado. Não, vamos ouvir, tem que ter paciência para ouvir o cliente. Que eu estou separando, tal, e nós temos uma chácara, um apartamento, né? Você está conversando com o seu ex-marido, ou com o que está acontecendo, né? Não, nós estamos... então, vamos... Aí é difícil, amigável, né? E você pode mediar tudo isso, mas para isso você tem que ter paciência e conhecimento técnico, né? E aí você fica com a bolada toda. Está entendendo? Vamos lá. Sou obrigado a realizar trabalhos pela justiça gratuita e aceitar trabalho distante da minha região? Olha, quando eu tiro por mim, o juiz, eu se formei corretor e já cadastrei no fórum. Não tinha KNAI, não tinha nada. Eu tenho um curso superior de matemática. E já, olha que o juiz já me falou, vai avaliar isso, tal, não sabe se vai pagar. Me dá aqui. 20 anos, tinha 7 volumes de processo. Na cidade de Penápolis, uma cidade de 60 mil habitantes. Antigamente tinha muito café, acabou o café, e os diretores sumiu e tinha um advogado lá que queria receber, mas devia imposto federal, estadual, e tinha o vigia, morava lá dentro, que era bem perto do centro. E quando os engenheiros avaliavam, baixo, não dava para pagar os impostos, e não dava certo. O advogado dativo, que queria receber também do trabalho dele 20 anos, impugnava. Aí o juiz da primeira vara falou, vou nomear o perito Willer, só que não vai pagar. Eu falei, eu vou fazer. O Willer era pequeno ainda. Fomos no fórum, saímos com 7 volumes de processo. Ele com 3, eu com 4. Li tudo, já tinha passado 5 avaliações de engenheiro. Aí eu fiz e avaliei no preço justo. Hoje é um mini shopping, entendendo? E eu não recebi nada, mas eu ganhei a confiança do juiz, está entendendo? E também foi uma pós-graduação para mim. E aí fui em frente, sempre assim, né? E sempre pego o trabalho, mas é essa pergunta, eu não vou trabalhar de graça. Como o juiz vai conhecer o seu trabalho? Já vai querer ganhar 20 mil? Tem que fazer, e osso, ele dá os ossos para ver se o cara é bom, entenderam? Vamos lá, filho. Sou obrigado a realizar, aceitar. Qual a diferença entre PETAM, parecer técnico, e laudo técnico? Eu sou do tempo do laudo técnico, não existia o PETAM ainda. Tanto faz laudo técnico como parecer técnico, é a mesma coisa, só que os corretores usam PETAM, porque já há 50 anos atrás, 60, os engenheiros usam laudo, o médico, o perito usa laudo. Mas o nosso PETAM é o laudo deles, né? É por isso só, entendendo? Mas a metodologia é de mercado a nossa.
E é o que o juiz quer. O juiz quer de mercado, não quer saber se é isso, se tem uma cachoeira. Não, é o que vale no dia, né? Não tem problema nenhum, porque quando o juiz te intima, ele pede para você fazer um laudo técnico, mercadológico, e você responde para o juiz o PETAM. Você atendeu com o PETAM, que é o laudo. O juiz não vai entender o que é PETAM, o que é, né, essa briga toda de corretor com engenheiro. Ele quer que avalie, entendeu? E nós, na nossa categoria de corretor, foi batizado que é o PETAM, né? Então aí. Não, o corretor isso aí, o corretor não pode usar IBAP nada. O corretor tem que usar a resolução 1066/2007, que é a nossa metodologia, certo? Eu só usei meu curso superior quando eles quiseram me tirar, desbancar eu. Porque eu sou corretor, eu era corretor, nem avaliador eu era. Eu não tinha KNAI, não tinha nada. Mas como professor de matemática, eu respondi para o engenheiro que eu tenho aula de estatística. A estatística é uma pesquisa de mercado. Como eu tinha curso superior, o juiz mandou seguir o enterro, certo? Não, quem contestou foi outro assistente técnico que quis impugnar o meu trabalho. Mas vamos deixar isso para o final, senão eu não consigo seguir, tá? Vamos lá, então. Quais os trabalhos mais comuns na justiça? Ação de inventário, ação de cobrança, isso tudo relacionado ao rural que eu estou falando, né? Ação de penhora, ação de execução, ação civil pública, ação pauliana. Vai. Ação de desapropriação rural, porque às vezes a propriedade rural ela está nas bordas da cidade, e a cidade está crescendo, então a prefeitura quer desapropriar. Então, no passado, a prefeitura era, às vezes, o executivo queria fazer meio autoritário. Minha propriedade tem valor, certo? Então, quer fazer casa da Coab, quer expandir a cidade, vai pagar o preço do dia, está entendendo? E para isso precisa o avaliador. Pode ser da zona urbana ou rural, porque eu sou rural e sou urbano, né? Vamos lá. Desapropriação, ação trabalhista, garantida por imóvel rural. Às vezes o fazendeiro tira um empréstimo grande e é vinculado uma garantia dentro da propriedade dele, e ele não paga, o banco vai para cima, aí fica aquela briga, e aí sobra para o perito ganhar dinheiro, essas confusões. Quanto mais confusão, mais a gente ganha, né? Custeio agrícola também. Custeio agrícola, o fazendeiro tira, o dono do sítio tira lá o custeio agrícola no banco, o banco não quer perder, não perde para ninguém, né? E depois vira processo, tem advogado e precisa do avaliador, precisa do perito, certo? Ou paga ou vai empenhorar uma parte da fazenda do sítio. Aqui essa resolução, bem rápido também, é da justiça gratuita, certo? Você vê, se pensar bem, se o Estado pagar direitinho, o que ganha o advogado da justiça gratuita, ele abre o processo e termina o processo. E o avaliador ganha a mesma coisa só para colocar o PETAM dele lá, o laudo dele lá. Suponhamos que o juiz fala que é 882, o advogado abre o processo e termina o processo, né, por 882. E o perito ganha 882 só para colocar, veja como é importante, né? Só para colocar o laudo dele lá. Agora, quem encerra e quem fecha o processo é o advogado. E também 292, eu aconselho a fazer, porque é um aprendizado. Você fica, mesmo que seja 292, faça bem feito, para ele ver o seu trabalho. Aí ele começa a te chamar, que é difícil ele chamar.
Eu passei por isso, né? E assim por diante. Com a contratação dos honorários, recomenda a previsão de um adiantamento de 50%. Quando é particular e é distante, você tem que usar o carro, a quilometragem do carro, que nem eu saí da região de Araçatuba para vir aqui em Sorocaba avaliar. Eu fiz um orçamento. Tem despesa de estrada, tem despesa disso, despesa daquilo, e mais o meu trabalho, né? Aí faz um orçamento, vai pagar, concordou, patatá, então eu vou lá, né? Aí, tornando-se por... Esse já é outro, filho? Quarto artigo. Tornando-se por base um valor igual a 200 e... você pode cobrar também por hora. Quando eu comecei era R$108 a hora. Agora está em 203. Se você demora 8 horas, vezes 203, dá 1.600 e pouco. Dá 1.618, né? Então, você sempre tem um parâmetro legal. Agora, se você cobra, deu 5.000, o cliente fala, eu só pago 4. Você vai discutir com ele. Você acha melhor desistir ou ficar? Eu aconselho a ficar, certo? Mas, para você, para não desmerecer o seu trabalho, porque a tabela está lá. A tabela é para ser cumprida, né? Então, você calcula por hora, calcula numa tabela, que dá sempre maior, né? Ou você se acerta com a pessoa, né? É mais ou menos por aí. O que não pode, mesmo falar, não, eu vou fazer de graça, mas faça bem feito, né? É isso aí. Podendo também ser cobrado 0,25% a 0,5% do valor total do imóvel. Às vezes o imóvel é muito alto, porque você mostra para ele como você cobra. Às vezes, o que encaixou melhor foi o 0,25. Vamos para essa, não vai perder o cliente, né? Aí depende de como cobra, né? Você tem que falar tudo isso, porque quando ele chega, ele fala, quanto você vai cobrar? Primeiro, vamos ouvir ele, falar que história que é, que tipo de ação que é amigável. Não, eu quero ver que eu tenho 20 imóveis na cidade e 2 propriedades rurais, eu quero saber quanto é o meu patrimônio hoje. Não tem briga, não tem nada, né? Você vai negociar, não é isso? Aí está mais ou menos aí um orçamento que eu fiz, né? É que eu daqui não estou enxergando, eu pensei que ia aumentar, né? Dá para você falar isso aí, filho? O Willer fala agora. Então, a gente faz um orçamento prévio, combina e discute. Esse é um modelo que eu fiz, né? Bom, aqui é um modelo de avaliação de orçamento que nós temos, que nós separamos. Primeiro a gente apresenta o que vai ser feito, né, que é um PETAM, Parecer Técnico de Avaliação Mercadológica. Nesse caso aqui ele foi cobrado por hora, tá, que é o que a gente achou que encaixaria melhor, né? É um trabalho onde será gasto 24 horas no total, 24 horas para a elaboração do trabalho e mais 16 horas para a vistoria, por se tratar de uma propriedade grande, né? Nós separamos as horas da vistoria e as horas do trabalho por conta daquele problema, se o perito for contratado, fizer a vistoria e depois desistir, pelo menos a vistoria nós temos que receber, né? Além das despesas de viagem que também foi especificado separado. Nesse primeiro campo, a gente colocou o valor de 16 horas, multiplicando por R$203, que daria o valor de 3.248. Então, esse seria o valor para o perito fazer a vistoria, certo? E depois, mais 24 horas de trabalho para a realização do PETAM, que seria o valor de R$4.872, além das despesas de viagem de R$250. Ou seja, esse é um trabalho de R$8.370, tá? Mais abaixo a gente descreveu o método que seria usado, que é o comparativo direto de dados de mercado, onde a nossa avaliação estaria de acordo com a resolução 1066/2007 e normas da ABNT 14.653.1 e 3, que fala de imóveis rurais, tá? Nós colocamos também um mapinha do Google Maps aqui, só para justificar a distância percorrida, né? E assinamos.
Após envia isso para o cliente, né? Ele concordando, a gente já pede o adiantamento de 50% do valor, pelo menos da vistoria, certo? Já envia o valor das despesas de viagem e da vistoria, e aí a gente pode iniciar o trabalho. Esse aqui é só um modelinho que vocês podem ter depois também, para apresentar para os seus clientes. Isso aqui a gente vai deixar disponível depois no site do CRES também, se vocês quiserem pegar, tá? É um modelo nosso que a gente mesmo que fez, bem simples, tá? Que vocês podem usar. Tudo bem, então. Então, continuando, agora eu vou acelerar um pouco, até a gente chegar no coração da palestra, certo? Mas até lá na geral, o palestrante lá falou um pouco sobre isso, né? Mas eu já tinha previsto aqui. Documentos necessários para realizar uma avaliação rural: escritura do imóvel, matrícula atualizada do imóvel, declaração do ITR, que é o INCRA que fala, né? E declaração do imposto de renda e georreferenciamento atualizado, que implica o meio ambiente. Porque eu pego o trabalho, eu faço isso, eu faço aquilo, mas antes, para não gastar tempo com uma coisa que não tem documento, então primeiro você resolva lá com o advogado, que tiver tudo certo, você vem aqui, né? Porque às vezes ele chega e fala: quanto você me cobra para avaliar um sítio? Às vezes ele é um herdeiro esperando o pai dele morrer, certo? Que ele está brigado com os irmãos. Então você fica gastando coisa. Então senta e conversa primeiro. Mas e o valor? No fim eu falo. Porque aí você vai descobrir uma coisa, que você vai atrás dos documentos, você tem autorização da sua família, mas já vem querer saber uma coisa que é impossível, né? Então fica gastando todo esse tempo à toa. Então, o modelo da avaliação do Petão usado para a ação do inventário rural, né? Essa é a avaliação que eu escolhi para vocês. Não sei se eu escolhi bem, vocês que vão julgar. De tantas que eu fiz, essa do rural que eu fui escolhido, eu faço urbano, mas o rural, mas eu moro em São Paulo, no ABC, em Sorocaba, mas tem muita chácara e propriedade rural no entorno, está entendendo? Tem que saber o rural, né? Então, aqui o nosso caso aqui, que eu me espelhei, é o modelo de avaliação do Petão usado para ação de inventário rural. Modelo expedito de rigor normal, com base na BNT 14653/1, que é a legislação, e o 3 representa o rural, né? O número 3. Vamos lá. Então, o que foi que eu avaliei? Isso é um caso verídico, com uma história contada com nomes diferentes, propriedade e outras coisas. Mas é real isso aí, que eu escolhi para vocês. Uma fazenda de 81 alqueires, que está no inventário, né? Mais benfeitorias. Estância Santa Ernestina, 27 alqueires, mais benfeitorias. Sítio São José, 26 alqueires, mais benfeitorias. Chácara Ouro, 9 alqueires, mais benfeitorias. Quarto, um imóvel residencial localizado na cidade. Quem fez isso foi o advogado. Eu sou professor de matemática e corretor, você entendendo? Então, aí eu estava cadastrado no fórum, né, dessa cidade onde estava isso aí, né, e como existia um deficiente herdeiro, então foi para a justiça, mas o inventário é amigável, né? Então, ali embaixo fala o primeiro herdeiro, né? O viúvo eu pus lá, né? O Valdemar Viúvo, Fazenda Santa Maria, ele ficou com 62 alqueires, mais chácara Ouro 9, benfeitorias, mais benfeitoria, gado e 3/6 da residência. A casa dele valia uns 700 mil na cidade. Ele ficou viúvo, 3/6 é 50% da casa. Então, se a casa vale 700, né? A metade é dele, mas não vão vender a casa, né? Só complementando, a partilha foi feita pelo advogado.
tá? Esses dados todos foram feitos pelo advogado. Então, nós fomos contratados para fazer a atualização dos valores que já foi separado por ele. Tá? Isso, eu vou explicar. Porque quando faleceu, ele ficou viúvo, só o advogado que tem autorização, né, dentro, para ele fazer o inventário, é amigável. Como tinha o deficiente, 3 filhos, um de 42, outro de 40 e um de 35, 36 anos. Ele era normal, tudo, não era físico, mas a cabeça dele não pensava, não tinha como ele administrar a parte dele. Quando acontece isso, o promotor tem que acompanhar a renda dele, se ele não está sendo lesado na parte dele, né? Então, por isso que o inventário é amigável, ele aconteceu 3 anos depois, porque separaram tudo, não está em conflito, né, em litígio, e aí sim que teve que ser nomeado pelo juiz por causa do deficiente, porque ele tem que acompanhar, porque ele era incapaz de administrar, falar se ele concorda ou não, e se ele tem cabeça para administrar a renda do que foi para ele. Ele tinha também a Maria, a filha, a Fazenda Santa Maria, né? 18 alqueires, gado mais veículos e 1/6 da residência. Vai lá, filho. Aí o Pedro é o deficiente, o nome dele não é Pedro, eu botei outro nome, né? O Pedro é o deficiente, Estância Santa Ernestina, 27 alqueires, mais plantação de laranja, benfeitorias, veículo, maquinários agrícolas e 1/6 da residência. E veio o Joaquim, que é médico veterinário, Sítio São José, 25 alqueires, benfeitorias, mais veículos e 1/6 da residência. E nesse 25 alqueires, plantava banana, né? E vamos lá, filho. Então, eu fiz esse gráfico para vocês entenderem. Isso aí representa todo o processo. Olha lá, 3/6, né? Em azul é o viúvo, tudo a metade é dele. Do valor, que tudo foi avaliado em 11 milhões, mais ou menos, né? Então, ele tem a metade. Então, 3/6 é a metade, né? Aí vem a Maria, que está representada pelo 1/6 vermelho. O Pedro, que é o deficiente, é o verde claro, 1/6. E o Joaquim, 1/6. A metade ficou para ele e a outra metade dividida em 3. Após o levantamento da partilha de bens, o inventário, pelo advogado responsável, o perito judicial foi nomeado pelo juiz, acompanhado pelo promotor, a fazer a atualização dos valores das propriedades devido à partilha ser de 3 anos atrás, quando eu comecei a avaliar. Isso significa o quê? No inventário, a zootecnista, que é a Maria, ela entende de reprodução animal. Então, ela ficou com mais quantidade de gado, Nelore, né? Então, tinha a bezerra. Essa bezerra, depois de 3 anos, virou novilha e ela teve um bezerro, macho ou fêmea. Então, eu tive que avaliar essa bezerra, ela se tornou, e eu tive que avaliar como já vaca, está entendendo? E às vezes até tendo dado uma cria. Então, a seguir foi produzido pelo perito judicial 4 avaliações, sendo uma destinada a cada herdeiro, já com suas respectivas cotas de acordo com o inventário. Eu não inventei nada porque eu tinha que obedecer o inventário. Qual é o problema aí? O problema era as bezerras. E os bezerros, o que fazer com eles? Né? Os bezerros, há 3 anos atrás, era bezerro. Ele cresceu, virou 20 arroba, foi para o frigorífico. Então, de início, uma pessoa que me acompanhava fala, a Maria levou desvantagem, porque ele não sabia da coisa.
Porque ficou com bezerro, pouco gado, só que eles ficaram adultos, já era dela, você entendendo? De vez de ser bezerro, 20 arroba, depois de 2 anos e meio, vai para o gancho, né? Então, continuando... Bom, então, recapitulando, o juiz aceitou a partilha feita pelo advogado, né, e determinou que fosse feita a atualização dos valores para confirmar se aquilo era justo, se cada um tinha recebido a sua cota de direito, né? Então, por isso que nós fizemos também, nesse caso, 4 avaliações, uma avaliação para cada herdeiro, e dentro das avaliações já está as cotas definidas, tá? Então, dentro de cada avaliação vai ter o imóvel rural, vai ter o valor da produção, caso haja na propriedade, seja laranja, milho ou banana, vai ter o valor dos maquinários e o valor de 1/6 da residência para cada, tá? Isso foi uma determinação do juiz. Então, por exemplo, cada herdeiro tinha que ter, em média, ali 1.800.000, 1.700.000 em cada cota, fora o viúvo, que ele tem 3 partes, né? Então, o juiz determinou que a gente fizesse isso para saber se isso estava real. Não só o valor da terra e tudo que tinha dentro da terra também. Imóveis residenciais que tinha casa-sede, poço artesiano, cercas, isso tudo já constava no inventário. Só que ele pediu para a gente levantar e constar dentro da avaliação também. Isso tudo foi feito por causa do deficiente, porque se eles são normais, todo mundo concorda. No valor que nós avaliamos, todos eles ficaram em dinheiro com a mesma quantia, está entendendo? Então foi pareado, né? Até no início, houve um comentário que a que ficou com o gado ficaria com menos dinheiro, um assistente meu, mas só que eles cresceram, está entendendo? Vamos lá, então. Para que a gente possa ter feito a avaliação desse jeito, a gente precisou das declarações de tudo, tá? Nós só embutimos dentro da avaliação, mas essa parte não foi feito por nós, tá? Nós só declaramos dentro da avaliação o levantamento de acordo com o que estava... Isso. O que nós avaliamos... trator velho, essas coisas, nós avaliamos também. Nós constamos... Né? O trator já tinha o valor, você entendendo? Mas a gente também tem conhecimento disso para avaliar. Porque depois, na hora que mostrarmos o PETAM, eu sugeri ao promotor que a parte mais complicada deram para o deficiente. Está entendendo? Que tinha 100 pessoas colhendo, era manual, como vai contabilizar essas pessoas que recebem por dia... mais na frente eu vou detalhar, certo? Mas eu sugeri ao promotor que trocasse a laranja, porque como ele vai administrar, ele vai ficar na mão dos outros, do irmão dele ou do pai dele, né? Então não estava, eu pedi que plantasse cana, né? E tem usina no lugar também, na região, porque a usina paga 50% no ato e 50% na colheita, correto? Então, para o promotor controlar o dinheiro do deficiente ficaria mais fácil, mas isso nós vamos detalhar mais para frente, tá bom? Vamos lá, então. Agora você que vai ler. Bom, aqui iniciando a avaliação, essa do primeiro herdeiro é do Valdemar, tá? Que é o viúvo que tem 3/6 das cotas do inventário, tá? Aqui a gente faz o início do PETAM. Esse PETAM nosso está de acordo com as normas da ABNT também, tá? Então, se alguém quiser se basear nele depois, ele vai estar disponível no site do CRES e no nosso site também, que no final vai ter, lá tem disponível o nosso caderno de modelos também, tá? Que além desse tem outras avaliações lá. Aqui a gente faz a apresentação, né? Coloca qual que são os imóveis que está em questão, número do processo, quem que é o interessado, que no caso é o herdeiro Valdemar, apresentação do perito, data e dados pessoais, certo? Depois vem a apresentação das propriedades que ficou para ele, que já foi definido lá no inventário, né? Que no caso ele ficou com a fazenda Santa Maria, que é essa área em amarelo, que como ela tem 2 matrículas, ela foi dividida em 2 fotos, tá? Que vai ser contado mais para frente também. Vem a apresentação do sumário, aqui a gente divide o início do PETAM, vistoria, deixa eu ver de perto aqui,
o tipo de exploração da região, benfeitorias, veículos e maquinários, o método de avaliação que foi usado, conclusão e anexos. Aqui vem a apresentação do perito, tá? Aqui vem quem foi o requerente, né? Apresentação do perito aqui, início do PETAM e a finalidade desse PETAM, que no caso a finalidade do presente parecer é a determinação do valor de mercado de um imóvel rural para fins de inventário, tá? Aqui a gente costuma colocar, falando que o nosso parecer está em conformidade com o disposto do artigo 3º da Lei 6.530, né? Do Diário Oficial da União, e as resoluções do COFES 1066/2007 e normas técnicas da ABNT 14.653/1 e 3. Porque se tiver algum problema já com questionamento, se o perito pode ou não fazer esse tipo de trabalho, a gente já deixou claro aqui o que rege que a gente pode fazer, tá? Aqui foi feita a vistoria do imóvel, onde é descrito tudo que foi constado lá no imóvel, independente do inventário ou não, a gente consta aqui tudo que tem lá no dia da vistoria, tá? Depois vem tratando sobre o primeiro ponto que a gente coloca é terra, que primeiro a gente fala da localização, tá? Que trata-se de um imóvel rural situado a tantos quilômetros da cidade, né? Isso é importante colocar. Qual que é as vicinais que têm acesso à propriedade, se ele tem acesso somente através de vias de terra, rodovia, ferrovia e etc. e tal, por conta do escoamento da produção, né? A gente comenta depois um pouquinho também infraestrutura pública, o que oferece lá, se lá tem energia elétrica, se tem acesso à internet, telefonia, se tem saneamento, algumas propriedades têm saneamento, no caso dessa também não tem. Hidrografia, tá? A gente descreve se a propriedade tem rios, se tem poço artesiano, o que tem lá de perto, o que tem de água por lá. No caso dessa, tem um rio que passa no fundo dela chamado Córrego Barra Mansa, tá? A gente descreveu certinho nisso daí. Aqui não vai dar para ver muito bem, porque a letra está bem pequena, eu estou olhando no computador, mas depois vocês podem conferir certinho lá e ter como base essa avaliação, tá? Descrição da área, aqui a gente descreve qual a forma da fazenda, da propriedade, o poligonal que descreveria melhor ela, se ela tem uma forma regular ou irregular, né? Aqui depois a gente fala características da terra, né? A gente fala da qualidade da terra, qual que é o tipo de solo lá ideal para isso, né? Você pode contratar um especialista para isso, um geólogo, ou colher uma amostra e levar para fazer análise também, ou pode ter uma base também, de acordo com a cor da terra. Se você tiver qualificação para fazer isso, você pode constar, tá? É interessante colocar. Se o perito, o avaliador, o corretor, ele é respeitado, tem credibilidade para o seu cliente que o procurou, ele não quer ir atrás de topógrafo para ver a declividade, ele não quer saber, eu quero saber se a minha terra está ácida com o tempo, eu quero, você faz para mim. Isso não está nem na justiça e nada. Ele quer saber, porque ele confia no corretor, que é amigo dele, e tem boas notícias que o trabalho dele é impecável. Você é o cabeça de chave. Ele quer com topografia, passa a mão no telefone e liga para o topógrafo. Quanto você cobra? Certo? Tanto. Tudo bem. Outra coisa que não é da capacidade do valor de mercado que somos nós, né? Eu tenho prática, porque eu conheço pela cor da terra, né? Então é outra coisa, mas o juiz não vai na prática na qualidade da terra. Para isso tem instituto que você manda a amostra, aquele técnico vai fazer o orçamento, você vai juntar com o seu, né? Porque ele confia em você. Mas as outras partes que exigido, você pega os profissionais. Se esse profissional errar e está anexado no seu PETAM, ele é o responsável técnico, ele vai ser penalizado por isso, porque ele também deu um recibo, ele assinou que recebeu e tem que ter lá o número dele, que ele é apto para tal, né? Então você
e já chegou num grau que esse fazendeiro, ou isso que é amigável e não tem ninguém deficiente, confia em você, você vai liderar a avaliação, com outras coisas que você corre atrás, e vai ganhar por isso também, né? Vai lá. Bom, aí retomando em características da terra, além da qualidade, a gente fala sobre a vocação também da terra, né? Qual que é o tipo de uso que ela pode ter e o que tem lá na região, que, por exemplo, se é uma região forte em plantio de cana, de açúcar, se você plantar milho, você não vai ter consumo para a sua produção. Então, aqui a gente relata também, lá no caso, é uma região forte para plantio de laranja, banana, café, acerola e outras típicas, que é mais... E seringueira também tem muita plantação lá na região. Então, né, no caso dessa propriedade, ela está de acordo com o que a região pede. Se não tivesse APP, os fazendeiros iam gostar muito. Agora, com a nova lei, ele tem que comprar na serra, em qualquer outro lugar. Aí ele anexa a APP dele, a mata dele, ele tem que comprar outro lugar para averbar, senão ele tem que plantar a mata. Entendeu? APP é a área de preservação permanente. Preservação permanente que não pode, é dos bichinhos, das cobrinhas, do lebrinho, que eles têm direito, que eles não fazem mal para ninguém. Agora tira a mata para vender a madeira, agora está fazendo falta. Então vai comprar em outro lugar, certo? Se não quiser perder a produção, não tem importância que é nessa região, que é tudo laranja, mas cadê a APP? Cadê a mata? Eu cortei. Então vai comprar em outro lugar para averbar nessa matrícula, tá? Ainda falando da terra aqui, a gente relata a topografia, tá? Isso tudo também consta nos documentos que a gente exige para fazer a avaliação, que é o georreferenciamento, a declaração do ITR, isso tudo consta lá, tá? Lógico que com o olho do perito a gente confere no dia se está de acordo com o que está lá. No caso aqui, é uma propriedade plana, com uma leve ondulação, onde possibilita 100% de colheita mecanizada. Então, isso é um fator positivo para a propriedade. Tá? Outra coisa que esse georreferenciamento, o governo, enquanto a gente dorme, eles ficam fazendo lei para ninguém sonegar ou fazer coisa errada. Então, se ele plantou tudo, né? Aí ele está produzindo. Eu quero financiar. Tem georreferenciamento? Não vai sair o dinheiro. Então, aí fala, eu estou plantando e não comprei, só que ele vai no banco para fazer o custeio. O banco, porque o governo autorizou, se não tem gel, não tem dinheiro. Tá? Ou compra em outro lugar. Ou planta ou compra em outro lugar. Entendeu? O quê? Sim, o georreferenciamento é um documento necessário. Hoje está no estado de São Paulo, ele sai na frente. Isso está tudo, porque ele fica travado o fazendeiro. Ele precisa comprar boi, ele tem que comprar o sal mineral, e quem tem muito, usa o banco, porque tem o empréstimo agrícola, que os juros é mais baixo. Mas só que a regra é essa. E você tem um prazo. Teu prazo não fez ainda, as portas se fecham. Caso não tenha o GEL, você pode se basear nos dados da matrícula, né, que vai ter as medições lá, e também nas medições que você vai ter que fazer, porque aí você não tem um documento para te auxiliar. Aí é algo a mais para você fazer. Só que consta também na vistoria que o imóvel não possui georreferenciamento e as medidas podem ser imprecisas, porque foi feita por um especialista, para uma pessoa não daquela área. Tá? Ou, se for um trabalho muito grande, talvez compense você contratar alguém para fazer as medições da área para você. Tá? Tudo depende também do caso. Não pode plantar, se o rio é 30 metros da largura, um olho d'água é 50. Mas tem lugar ainda que estão plantando e estão ficando quietos, se deram? Aí depende, o setor econômico daquele. Se é muito pobre, o governo ainda dá uma esticada, vai educando, vai falando, porque eles vivem, é familiar, a renda é para o sustento da família. Então, a gente está falando de um grosso modo e desse inventário. Por isso que eu falo, a gente precisa pelo menos uma semana falando do urbano e do rural. Aqui é um ponto. Agora, as dúvidas,
vai estar no meu site, ou que vocês vai estar no meu WhatsApp, certo? Se vocês pegarem um serviço, com o maior prazer a gente assessora vocês, está entendendo? Hoje não tem distância mais, está entendendo? É isso que a gente vai deixar para vocês. Nós não vamos falar, se você passar o dinheiro, a gente abre o bico, né? Vamos, a grosso modo, né? Nada disso. Nós estamos lá para dar assessoria, e se tiver um serviço maior, nós também podemos fazer juntos, e cada um pega o seu, e acabou. Livra a primeira viagem nossa, né? E o resto tem que esperar. Não tem como trabalhar. Aí você capta, a gente ajuda, todo mundo sai ganhando. O trabalho você conhece a região, e eu tenho outros macetes que eu conheço, né? O cliente fica satisfeito, todo mundo sai ganhando, né? E isso faz bem para a categoria toda. Sozinho ninguém chega lá. O que eu sei, você não sabe. O que você sabe, eu não sei. Quem comanda a região são vocês. Eu vou lá com a minha experiência de 15 anos, né? E posso ajudar, vamos junto, né? Isso, parceria, sem contrato, sem nada, recebeu, cada um pega o seu. Muita burocracia, muita desconfiança, não vai para frente. Tem que confiar, né? Isso, vamos continuar aqui, que o tempo já está meio no final. Mas, enfim, depois da topografia, a gente relata um pouco do clima e da precipitação de chuvas da região. Tá? Isso a gente faz um estudo, tem sites também para consulta, é simples de pesquisar. No caso, essa região lá tem o clima temperado, né, onde as estações do ano são bem definidas, tem um índice pluviométrico bem distribuído durante o ano também. E o que isso influi na produção? Além disso, a gente relata que é interessante esse tipo de clima para a produção que está lá, que é o plantio de laranja. Tá? Finalizando essa parte da terra, a gente começa a falar do tipo de exploração que tem lá e da atividade. Tá? No caso lá dessa propriedade, ela é definida em pasto, que estava arrendado, né? Um pouco de pastagem e um pouco de plantio. Aqui a gente relatou certinho, aí depois vocês podem ler com mais calma. Tá? Então, lá tem o arrendamento de pasto, citricultura e a pecuária, que é a parte do gado que já ficou para os herdeiros. Né? A gente descreveu, primeiramente, nesses tópicos aqui, o que estava no inventário, né? Mas, por se tratar 3 anos depois do solicitado, a gente está fazendo essa avaliação, o gado já cresceu, já teve cria, e assim por diante. Depois nós fizemos uma atualização do gado que tinha lá, né? O valor do gado também já havia sido declarado antes, então a gente manteve o mesmo valor, só atualizamos o número provável de cabeças que teria, para o juiz ficar ciente disso também. Né? Declaramos o valor provável novo. Tá? Depois disso, benfeitorias presentes lá na terra. Tá? Lá no caso dessa propriedade, tinha ordenhadeira mecânica, casa-sede, casa para os empregados, tinha outras casas também, tulha, tinha cerca de arame farpado, tudo isso a gente foi declarando, tá? De acordo com o inventário e de acordo com o que a gente viu no dia da vistoria. A gente já colocou aqui umas fotos resumidas para ficar definido, já fala o que tem e mostra, né? Depois nos anexos vem mais fotos e uma descrição melhor, né? Veículos e maquinários, esses veículos são o que ficou para cada herdeiro, também definido lá no inventário. Tá? Esse a gente já colocou o valor também, de acordo com o inventário, nós não mexemos nesses valores. Tá? Não, porque não é a nossa competência também. Né? Isso não é parte nossa. Tá? Se a gente visse algum valor diferente, alguma coisa, a gente até poderia relatar para o juiz. Por exemplo, está lá, um veículo do ano 1950, 1960, não sei, um valor de R$80 mil, a gente poderia relatar que está fora de base isso daí. No caso, o juiz, ele nomeou, nesse caso em específico, tá? O juiz nomeou o perito, que é uma pessoa de confiança, para definir se o valor de cada cota de cada herdeiro estava de acordo para cada um. Por isso em espécie. Peraí.
Por isso cada um recebeu 1.800.000. Por isso que foi uma exigência dele constar tudo dentro da avaliação. Além de avaliar a terra, ele pediu para constar se os outros bens dariam um valor ideal no final. Então, por isso que a gente teve que relatar tudo que foi definido no inventário para poder juntar tudo depois. Aí, no final, o viúvo ficou com 5 milhões e pouco, e a soma dos 3 herdeiros deu 5 milhões e pouco, que o total era quase 11 milhões. Só que nós detalhamos para o juiz saber. E está no juiz e está no promotor por causa do deficiente. Se não tem o deficiente, o advogado protocolava lá no fórum e já está tudo bem, porque e tudo isso aconteceu que eu estou mostrando por causa do deficiente, para ver se ele não foi prejudicado ou não, porque ele não sabe quanto que vai. Por isso o promotor vai conferir o caixa dele todo mês. Está entendendo? É que foi amigável. Foi para a justiça, mas amigável. Todo mundo concordou o que recebeu. E ia continuar assim, mas por causa do deficiente, ele não sabe se ele vai estar perdendo ou ganhando. Por isso que eu recomendei os 14 mil pés de laranja, que arranque tudo, porque dá muita mão de obra, de pessoas colhendo, dá muita contabilidade, o juiz ia ter dificuldade. Lá, meu filho vai mostrar, no deficiente, que eu recomendei que faça plante cana, porque recebe 50% no ato e no final. Como o deficiente vai ficar pagando diarista por caixa e tudo? Porque, como não teve jeito, mas o viúvo, que é o pai dele, é o tutor próprio do filho. E depois vem o promotor, porque como um deficiente vai quebrar trator, vai pagar diarista, caixa de laranja, eu recomendei, meu filho vai ler lá, que troque isso daí. Porque o promotor quer saber onde vai parar o dinheiro dele. Está entendendo? Isso que é... Mas eles concordaram, cada um com a sua parte. Está entendendo? Nós temos que dar continuidade aqui, porque a outra palestra vai começar já, então nós temos que dar continuidade aqui. Tá? Agora nós vamos entrar na parte da avaliação da terra. Até agora a gente só falou de bens, insumos, plantação, etc. e tal, tudo que tinha em cima da terra. Agora é o principal, que é a parte que compete ao perito, que é o que a gente realmente fez no nosso trabalho. Tudo que foi falado até agora só foi relatado dentro da avaliação porque foi uma exigência do juiz e do promotor. Tá? Aqui a gente começa descrevendo o tipo de avaliação que vai ser feito aqui, qual a metodologia que foi adotada, tá? Que é o método comparativo direto de dados de mercado, que é o que compete ao corretor de imóveis especialista. Tá? A gente fez uma breve descrição de como é feito o método, onde foi pesquisado 4 imóveis semelhantes à propriedade rural. Se tiver mais imóveis que isso, legal, ótimo. Porém, como propriedade rural é difícil de achar imóveis semelhantes, a gente trabalha com um mínimo de 4. Tá? Foi relatado depois o valor da terra aqui no final, através das fichas de visitas, que fica em anexo. Tá? No anexo dessa avaliação, a gente coloca: visitamos 4 imóveis rurais semelhantes, descreve tudo que tem naquela propriedade, o valor que foi vendido a terra e o tamanho. Tá? A gente relata, através disso, consegue a média do valor do alqueire e do hectare. A parte imobiliária, se você está distante da sua região, tem imobiliárias especializadas em venda de imóveis rurais. Então, lá, ele só trabalha com rural. Como tem imobiliárias que só trabalha urbano. Né? E você vai, se apresenta lá, ainda mais a gente que é corretor. Quando é engenheiro, já é de praxe, o corretor fala, vou ensinar o engenheiro a trabalhar e eu fico lambendo sabão. Né? Então, mas não pode ser egoísta, né? Porque o dia que ele for na sua região também você está disposto a assessorá-lo até de graça, né? Então, é uma troca de cordialidade, né? Quando você sai da sua área, né? Então, você vai, se não tiver ninguém naquele município pequeno, né? Que até me perguntou uma perita que foi auxiliar um advogado grande aqui em São Paulo, de família riquíssima, e tinha propriedade perto de Rio Preto, lá da sua cidade. Aí ela foi na cidade, ela ligou para mim, ex-aluna minha. Ligou, falei, você vai lá e vai em loco e avalia. Mas ela ainda chegou e ela não soube. Aí, quando não tinha imobiliária, que era uma cidade pequena, né? Que era rural.
ela tinha que ir aonde? Na prefeitura, setor de cadastro rural, ela tinha que ir no cartório, que faz as transações, né? Ou o seu Zé, aquele que nasceu na cidade, que antes ele era o corretor, se ele ainda estiver vivo, vai atrás dele, ele vale o que ele fala, porque ele conhece, né? Então, aí ela voltou e ligou para mim, lá não tem imobiliária, o que eu faço? Falei, desculpa, você volta lá, vai na prefeitura, vai no cartório, ou procura o seu João, debaixo de uma árvore lá, que ele sabe de tudo, né? É mais ou menos assim. Você vale, o juiz aceita o seu João, sabia? Se não tem, porque ele nasceu ali, ele vendia, nem existia corretor, né? Então é informação, é colher informações. Isso. Aí no caso dessa avaliação, nós conseguimos 4 imóveis comparativos semelhantes, né? Pegamos o valor dos 4, dividimos por 4 e chegamos na média no valor de R$ 58.750 para um alqueire, ou 24.276 por hectare, tá? Foi feito o cálculo, aqui dá para ver até 52.875 para o alqueire e 21 mil por hectare, tá? Nós pegamos esse valor aqui e multiplicamos pela área produtiva, que é a área que está funcionando, que não é a área de APP. No caso dessa propriedade, ela não tinha área de APP, as próximas têm, tá? Multiplicamos o valor de 52 mil por 71 alqueires, então chegou num total de 3.700.000 para essa propriedade da terra, tá? Depois, nós colocamos o valor das benfeitorias, que já foi declarado anteriormente. O valor, fizemos uma tabelinha só para especificar melhor, né? Tudo isso já estava declarado no inventário. O valor do arrendamento e da produção agrícola que tem lá, que também já foi declarado anteriormente. Foi cotado na Citrosuco, você procura os links, que ele que faz essa parte, né? Isso. Ele vai lá nas cooperativas, nos sites que informam, além de imobiliária, você vasculha tudo. Por isso que o experiente e o novo é a dupla perfeita. Essa parte é dele, ele rastreia tudo. Além de falar tete a tete, perguntar, você também consulta no site, se tem imobiliária, se tem isso, no site agrícola do Estado, que é o IAGRE, na Citrosuco, que é em Bebedouro, e assim por diante. Então, quem tem muita experiência já quer o computador de longe. Então, precisa ter o novo corretor e o experiente, está entendendo? Isso funciona muito e funcionou comigo e meu filho. Aí, né? Completando aqui, o valor dos maquinários, que foi apresentado anteriormente também, e no final, o valor total do imóvel, que é somando benfeitorias, terra, valor do maquinário, produção, e nós chegamos num valor final da conclusão de 5.126.000. Essa é a cota para esse herdeiro. Foi isso que o juiz pediu para levantar. O valor da terra, que é o que compete ao perito, é 3.774.000. Esses valores todos a gente colocou separado para no final ele poder conferir, tá? Então nós separamos o valor da terra e no final somamos tudo que foi deixado para ele, que ele tem a cota de 5.700.000, tá? Então o que o juiz vai fazer no final? Ele vai conferir a cota desse herdeiro, que ele tem 50%, e os outros 3 herdeiros vai ter que ter 1/6 de cada do valor total final. Então, o que o juiz vai fazer? Ele vai juntar todas as propriedades, né? E no final vai conferir se ficou 3/6 para um herdeiro, 1/6 para o outro, 1/6 para o outro, e 1/6 no final para o último, tá? Aí foi feito isso, a conclusão, a gente sempre coloca uma variação de 5% para cima e para baixo, que é o desvio padrão adotado pela ABNT. Em anexo, a gente coloca os sites que foram consultados para fazer a pesquisa, né? Coloca mais fotos do imóvel avaliando, a primeira foto descrevendo o curral lá, a segunda foto descrevendo a topografia do imóvel, que é plana, levemente ondulada, mais fotos dos imóveis que tem lá no local, né? A entrada da fazenda, cerca, porque a gente declarou que tem cercas lá também, só fomos confirmando o que está presente. Se é cerca de aroeira, se é de eucalipto, apodrece logo, se a aroeira dura muito tempo, vale mais. E como vamos saber também quanto vale um trator, quanto vale um caminhãozinho, quanto vale uma D20, quanto vale não sei o quê,
Vai lá, toda cidade tem lá quem vende, tem aquela oficina, compra aquele trator velho, recupera, ele te fala quanto vale um trator do ano tal, tração tal, ele te informa tudo, mas não era o caso nesse caso, mas se precisar, você procura, vai na Valmet, na Ford, lá tem um setor de usados, né? O ano, a mesma coisa, você vai fazer uma coisa que você nunca viu, você vai atrás de quem te informa, você corre atrás de pessoas que vai te informar aquilo que o perito não sabe. Né? Quando foge para um especialista, que nem maquinário, eu vou saber, você vai no estacionamento. Eu tive um trabalho uma vez, que até foi de um político, né? Empenhoraram um Gol dele, o juiz correu a lista, né? E me nomeou, eu sou de imóveis, mas eu fiz a pesquisa em 4 estacionamentos, que o Gol dele varia tanto, mostrei a carta do perito, falou, você encosta o carro lá, para não dar vexame, então encosta lá, que é a ordem do juiz. Eu fui nos estacionamentos, o Gol valia tanto, e ele ainda pediu para me vender e levar o dinheiro no fórum, e descontar lá, e não pude mexer no dinheiro. E aí que ele foi me pagar, depois que ele conferir tudo. Não pode ficar, falou, juiz, já entreguei tudo, cadê o meu? Depositou na conta do juiz e na conta do Estado. Depois que ele conferiu tudo, falou, passou o aviso, o oficial de justiça falou, pode ir lá buscar o dinheiro. E eu mostrei a ordem do juiz, para não dar vexame, ainda falei para ele, você vai lá e põe lá num posto lá, depois eu pego o Gol. Ué, eu não sou corretor de imóveis? Eu vou dispensar um negócio desse? Você vai no estacionamento, você não vai em imobiliário, vai no estacionamento. Bom, então, pessoal, só um minutinho, só para finalizar aqui Vai a parte precisar das pelo menos uma avaliações. semana junto. Só para finalizar a parte aqui das avaliações, essa é a avaliação que foi feita para um herdeiro, que no caso é o viúvo, tá? Foram feitas outras 3 avaliações, apresentando as mesmas características da terra e benfeitorias presentes. No final, a gente definiu o valor de cada cota que foi entregue aos herdeiros, tá? E o juiz que vai definir se aquilo lá está correto ou não, que é o que foi definido pela partilha feita pelo advogado, tá? Então, não vai dar tempo da gente terminar de apresentar os outros petans, mas a metodologia é a mesma que foi seguida, tá? A gente apresentou o valor no final para os 3, e depois esses modelinhos vai estar todo disponível lá no site do Cresce. Eu vou deixar aqui o contato também, para vocês, caso alguém queira solicitar esse slide ou a nossa apostila, a gente vai estar disponibilizando para vocês, tá? Nesse site aqui, nesse site é o nosso site, lá você pode se cadastrar e baixar a amostra grátis da nossa apostila, tá? A apostila nossa tem mais de 20 modelos de avaliações urbanas e rurais, e tem também a de legislação, imóveis urbanos e rurais, que é ensinando a fazer a avaliação, tá? Das 3 posições, né, filho? Como perito judicial, assistente técnico e amigável no seu escritório. Tem modelos. E não saia sem pegar meu cartãozinho que eu trouxe para vocês. Isso. O que precisar, pegou o serviço, a gente assessora lá em Ilha Comprida, eu assessoro trabalhos na Bahia, no Maranhão, e vai passando, eu vou vendo, e ele vai passando até adequar, eu entender, e chega, ele passa o chamegão e entrega lá. Certo? Isso eu faço com o maior carinho para vocês, porque eu sei que 1 hora, eu ficaria aqui 1 semana, tem assunto para isso. Mas nós temos que cumprir o horário. Mas vou deixar o cartão, você entra no WhatsApp, é comigo ou com meu filho, é uma consulta, ninguém vai cobrar nada. Se for um serviço grande, pode contar com a gente, porque inventário de gente rica, tem muito advogado, e a gente está junto para ajudar. Aí depois, quando eu receber, já faz orçamento para tirar as despesas, e cada um pega o seu e acabou. E vocês vão continuando, porque eu tenho 15 anos de experiência. Então, é com agrado. Até eu falo assim, mas às vezes está numa festa de bacana, e lá surge o corretor, olha, eu preciso de um trabalho assim, mas ele não sabe. Ele vai lá no banheiro e liga para mim. O que eu respondo para ele? Pode ser domingo, se eu tiver antenado, eu vou responder para ele. Por quê? Para ganhar dinheiro. Não tem corretor que emenda feriado. Não, é de noite, é domingo, para ganhar dinheiro numa crise dessa. Então, nós estamos antenados, viu?
Ninguém vai achar ruim porque é feriado, pode ligar que eu vou responder. Certo? E depois vocês coletam, nós vamos passando online, por e-mail, por WhatsApp, e vai adequando. O negócio é pegar o serviço. O resto nós estamos prontos. Tá? Foi 10 mil. Eu tive que abaixar um pouco, porque já teve pedido do engenheiro de 18 mil. O advogado juntou com a família, porque é ele que manda, né? E falou que era muito caro. Eu vi um segundo na lista, fechei em 10 mil. É melhor eu pegar os 10 mil e ficar no meu currículo um baita de um trabalho desse, que eles vão me indicar para outra coisa. O juiz ficou feliz, todo mundo ficou contente, e eu também. Até de graça eu fiz muito trabalho de graça. Através do de graça veio o que tem que pagar. Não recuse trabalho. Trabalho, quanto mais você... é complicado, faça. Eu estou lá para ajudar, não que eu sou sabido. Eu tenho mais tempo de tranco, né? Então, é isso aí. Bom.